aqui a máquina um pouquinho alta, então vou colocar um apoio aqui embaixo. Mão atrás do pescoço. Okay. Porque mais do pescoço é importante? Porque eu preciso ter uma tensão da face. Ok? Tem livro que fala, você pode fazer assim. Ok? Não faz assim. Porque nessa posição ele vai fazer isso. Você guarda a tensão facial. Automaticamente do lado do ombro alto vai subir mais rápido. É normal. Então vamos inibir tudo isso. Beleza. E lá vou fazer de novo. TFS com os polegares no ilíaco, vai, cervical, dorsal, lombar, vai, e lá começa a subir. E foi embora. Só que você viu que foi embora muito tarde. Se você não sabe fazer isso, você vai falar que é negativo? Não, positivo. Então vamos lá, na lesão mesmo. Esse 2, esse 1. Vai de novo. Vai. E foi. Ok, o TFS, esse 1 é positivo à esquerda também. Então o problema é sabe. Como estou aqui, eu vou fazer o TFS S4. S4 é onde? Aqui esse 1. Um polegar embaixo é S2. S3, S4. Ok? S4. Aqui. Você está certo que aqui porque eu fui S1, S2, S3, S4. Eu não preciso estar precisa 1 milímetro quadrado, porque eu vou testar a face do mesmo jeito. Ok? Ele deve estar na face, S4 é 5. Então aqui estou certo que é S4. Pode ser um pouquinho de 5, meio de cada lado somos aí. De novo, meus polegares estão aqui. Vamos lá. Flexão cervical, dorsal, lombar, vai, e foi embora. Só que você viu que foi embora muito tarde, ok? Ele já tinha a cabeça entre os joelhos quando foi, ok? Então foi do outro lado, do lado direito. Então o que está acontecendo aqui? Uma torção. Ok? Vai de novo. Vai. Ok. Foi embora direto. Certo? Ok. Então S1 esquerda, a balística, S4 direito. E são os dois pontos de disfunção. O eixo então é o eixo direito. Então esse saco ou está anterior ou está posterior. Como ele tem a crista ilíaca mais baixa, deve estar anterior. Ok? Isso é uma torção anterior. Mas isso são os outros testes que vão me confirmar. Eu não sei se ele tem uma perna curta anatômica, e tudo isso que muda o sistema. Tá? A perna curta anatômica, ela vai simplesmente inverter a informação. Ok? Nós chamamos uma porcaria. Para fazer a avaliação, por tudo que você fala, ela fala o contrário. Ok? Ok. Eu fiz os testes básicos. Concluí que o problema é saco, porque as balísticas são mais importantes sentado que em pé, e o TFP saco muito mais importante que o TFP ilíaco. Só que eu vou ter que confirmar. Para confirmar, gilet. Mão na parede, e o gilet então vai se realizar à esquerda, do lado do TFP positivo. Ok? O gilet sempre vai se realizar em dois tempos. De 0 a 90, que é o tempo da contração do quadrado lombar, e de 90 a 120, que é o movimento de separação do ilíaco em relação ao saco ou do saco em relação ao ilíaco. Então, o movimento da descida do polegar deverá ser avaliado entre 90 e 120, de flexão do quadril. Okay? Entre 0 e 90, o polegar sempre vai subir pela tração do quadrado lombar. Chegando lá, e a retroversão da bacia que puxa a face para baixo. Então a face vai se ele está livre, ele não vai se ele está em fibrose. Onde está meu polegar? No ilíaco ou no saco? Como isso acontece? No ilíaco, problema ilíaco. No saco, problema saco. Ilíaco será o joelho do mesmo lado, saco, joelho do outro lado. Beleza? Ok. E IPS.
sacro. Só que é a base do sacro S1, quer dizer que meus polegares não são ao mesmo nível. São um pouquinho diferentes. Ok, levanta a esquerda, de 0 a 90. Já foi. Então, de 90 a 120, vai. Desce. Ok, então esse ilíaco aqui está livre. Então o TFP que eu fiz, já não é ilíaco, só pode ser o sacro. De lá, levanta a direita, de 0 a 90. Já sobe. De 90 a 120. Não desce, continua subindo. Ok, você volta. Ok, então o sacro não acompanha a biomecânica da face. Por quê? Porque aqui existe um problema. Teoricamente deverá acontecer isso. Eu vou simular. Levando de 0 a 90. 90 a 120. Vai. Quer dizer livre. Está livre. Isso é uma simulação. Isso que deverá acontecer. Ok, volta. Só que quando ele levanta, ele faz essa parte. Ele levanta. Ele 90 a 120. Voilà. Ele sobe, ele não desce. Quer dizer que ele não respeita sua biomecânica. Ok. Faz do outro lado. IPS sacro. Para testar o ilíaco direto, vou usar que joelho? Direto, levanta direto. Vai. Ok, desce. Ok. Para testar a base sacral direto, vou usar que joelho? Ok, vai. Vai. Ok, desce. Os polegares são ao mesmo nível. Ok, volta. Então aqui está tudo bem. O que não está funcionando aqui é sacro. Então o gilet, ele dá o lado e diferencia se ele é sacro. Depois, para saber se é unilateral ou torção, você tem que voltar aos testes sentado. O gilet não funciona para embaixo. Ok? O teste é descrito para AIL, mas não funciona na prática. Okay? Tem muita coisa que funciona na teoria que não funciona na prática. Ok? Igual a mulher é bonzinha, isso é teoria. Na prática não funciona. Ok? Assim você consegue entender. Beleza? Tá bom? Allez, vamos lá para fazer?